Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Eita, então o problema é aqui no meu áudio. Você não está me ouvindo? Melhorou, eu aumentei aqui. Obrigada. De nada. Sabrina, bom dia, tudo bom? Vamos esperar o professor chegar em 5 minutos, qualquer coisa você me avisa, tá? Obrigada. Bom trabalho. Não tô te ouvindo, seu microfone tá desligado. Já são 7:55, a hora passa rapidinho. É, não, mas eu acredito que ele chegue já já, mas qualquer coisa você me avisa É, lá. uhum, pode deixar. Beatriz, aproveitando, a sessão de ontem, que eu apresentei Aham, um trabalho com o professor Geraldo, foi aham, maravilhosa. é, Foi muito boa a sessão. Nós aprendemos muito. Infelizmente, o tempo é pequeno, muito, mas a gente muito. pegou o e-mail dele com pequenas contribuições assim muito pontuais, importantíssimas. Então, assim, só para sinalizar a importância de participar de um congresso, tanto como É, voluntária, igual a gente está, como apresentando trabalho, porque é assim que você aprende, que você vê o que as pessoas estão fazendo, onde você está errando. Ainda mais agora com a mudança do Qualis, a gente fica perdido, porque o exterior, o artigo é diferente do nosso. uhum, O estilo é diferente. Então, assim, vamos focar na regionalidade. No nosso caso é particular. é. Então, isso tudo a gente conseguiu transitar Eu não ali. sei se você viu, vai ter, eu não sei se é um painel ou se é uma keynote sobre isso.
Então, ele falou, só que eu não sei o horário. Eu tenho que E olhar, o acho que pior é é que eu acho que hoje. eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que é presencial. Ah, então não. Que É, pena. pois é, porque eu acho que vão Uma ter pena. duas coisas tratando só sobre isso. E eu sei que uma é com Ai, certeza, é até com palestrante internacional, que é presencial. olha aí que A beleza. outra eu não sei. Mas é uma coisa que tá valendo a pena, né, menina? Tá, eu tô todo mundo falando sobre isso, a confusão, e achei muito importante você me trouxe esse assunto, né? É, mas foi bom demais. Foi muito bom. Mas qualquer coisa Fiquei você me avisa feliz. lá no grupo. Falo sim. Obrigada. Obrigada. Boa sessão, gente. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Obrigada. Bom dia, Luana. Bem-vinda. Bom dia, Bom dia, Jamile. Luana. Bom dia, Sabrina. Eu sou assistente de sessão. O professor já deve entrar em 5 minutos que a Beatriz falou, tá? Tá ótimo. Ô, Sabrina, e você é de que universidade? Eu faço doutorado na Unigran Rio, que é lá de Caxias, Rio de Janeiro. Mas eu moro em Sim. Juiz de Fora, Minas Gerais. E vocês? Ah, esse sotaquezinho assim, mineiro, né? É Olha, aqui, pelo nosso, Jamile. pelo meu sotaque. O seu é norte ou é Recife, nordeste? Pernambuco, Nordeste. Recife, Pernambuco. Se Ai, eu falar é inconfundível, então eu não posso nem falar, que aí você já vai saber. O meu é inconfundível. gente, quando eu Olá, vou bom para dia. aula, todo mundo fica falando do sotaque lá no Rio. O meu Bom oxente dia. não tem igual, não. Eu É fiz muito um bonito esse MBA uma sotaque. vez em Company com o pessoal da Dom Cabral. Aí os professores vinham para cá, para o Recife. Aí a gente ficava tudo falando as gírias, ou trem, ou não sei o quê. Aí, É, eu, meu Deus, e daqui a pouco a gente vai estar falando igual os mineiros. é. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Bom José dia. Como Edemir. é Bom que você... dia. Bom dia. Cheguei no Bom horário, dia. fiquei com medo de É, não dar tempo, levar a criança na escola, mas deu certo. Deu eu, certo. eu vi aqui vocês falando, peguei a conversa no meio, né? Eu sou alagoano, mas eu morei em Minas e estou agora no Espírito Santo. Então o sotaque tá todo misturado. Tá mais para mineiro, viu? É. Será que o professor caiu? Acho que não, né? É só a câmera. Falta mais alguém, pessoal? Sabrina, falta mais alguém? Todos os autores estão na sessão? Só um pouquinho que eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver agora. Tá me ouvindo? Ah, A agora tô. Jamile e a Luana estão juntas, né? Exato. Isso. É, o José Edemir. Então tá faltando um, que são 3 trabalhos. Contribuições, desafios e potencialidades, articulações entre ontologia política e o outro
Faltando um. Onde que eu anotei? Para Beatriz aqui Tantas agora. anotações. Está faltando um. A Beatriz é do nosso grupo. Tá. A gente espera mais alguns Um minutinhos. pouquinho, né? Uhum. Vamos esperar só um minutinho? Deixa eu ver. Tá. 2 minutinhos, na verdade, já vai dar 8h05, né? Perfeito. Acabou de entrar aqui a Laira. Ai, que bom. Oi, Tudo bom bem, dia. Laira? Bom dia. Bom dia. Eu acho que agora podemos começar, né? Temos começar então. Pronto. Vai começar com o meu. Ahn, Qual que é a ordem, Sabrina? Pelo da Laira? A ordem é o Ressignificando a Teoria do Ciclo de Vida Então Organizacional, é o uma meu. proposta integrativa à luz da sustentabilidade corporativa. Perfeito. Posso começar? Só um Tá. pouquinho, Jamine. Sabrina, eu vi nas orientações que cada apresentação são 15 minutos. Isso, Na é, sequência, a gente abre para discussão. Você isso. Então, prefere? sim, para a gente começar, Uhum. bom dia, né, a todos. Eu sou assessora da sessão, professor Marcos Vinícius é o moderador. Cada participante tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Eu vou avisar no chat. Quando estiver faltando 5 minutos para terminar, eu aviso lá, e aí sobe uma mensagenzinha em preto. Então você consegue ver que eu apresentei ontem, então foi assim, bem confortável. Na hora que ela subir, é o tempo, está faltando 5 minutos. E aí, professor, o senhor quer a cada apresentação comentar o trabalho ou quer comentar todos os três ao final? Vocês preferem, pessoal, faça cada comentário para cada trabalho, depois a gente faz um fechamento, ou preferem que a gente faça tudo ao final? No Alguma que a gente sugestão? fez ontem, nos que eu tenho participado, a gente está Uhum. deixando para fazer ao final. Perfeito. É, Que aí a gente tenta juntar todos os trabalhos, alguma coisa assim. O Uhum. que que você acha? Pode ser, tá ótimo. Pode ser sim. Então vamos começar. Boas apresentações, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal, então, sejam bem-vindos.
Fiquem à vontade. A ideia da sessão é que seja, a gente possa trocar algumas ideias aqui, de alguma forma contribuir com o trabalho de vocês. Então, a gente está muito feliz de estar essa modalidade também remota, que de alguma forma a gente consegue também participar e trocar essas ideias. No geral, os trabalhos são bem interessantes, tem propostas bem instigantes aqui, e a gente pode, então, ao final, fazer esse feedback. Então, vamos à nossa primeira apresentação. Fique à vontade. Bom, pessoal, acho que vocês estão vendo já aí, né? Só não está no modo apresentação, Jamile. Ah, tá. Deixa eu ajeitar aqui. Eu queria primeiro fazer um comentário. Aqui, eu estou em Recife, Pernambuco. Ouvi um estrondo e a energia da minha casa acabou. Então, eu estou com um notebook e estou com o meu celular roteando a internet. Então, eu espero que vá até o final. Mas, na hora, eu não sei se deu para vocês ouvirem, foi assim, bum! Aí eu moro no 7º andar e foi um barulho daqueles. Então, assim, vou tentar aí apresentar tudo aí para vocês, tá? Deixa eu botar aqui. E agora, tá no modo apresentação? Ainda não, Jamile. Ainda não. Vocês estão vendo agora? Não, continua normal ali. Acho que tem Ah, tá. que. Apresentação, eu coloquei. É, você clicou ali, mas continua mesmo, não é? Talvez É, a aba que você está compartilhando. Hum, Stop share. Deixa eu ver aqui. Share screen. Pronto, deixa eu ver se vai agora. E agora? Agora foi, Agora perfeito. foi. Ai, obrigada, gente. Bom, meu nome é Jamine, eu estou com minha colega aqui de pós-graduação, Luana, e a gente veio apresentar o trabalho Ressignificando a Teoria do Ciclo de Vida Organizacional, uma proposta integrativa à luz da sustentabilidade corporativa. Então, colocando para vocês esse trabalho, né? Ele tem como base a teoria do ciclo de vida das organizações, que foi desenvolvida por Larry Greiner em 1972. Essa teoria ela foi atualizada em 1998 pelo próprio Larry Greiner e é uma teoria analítica que busca entender as dinâmicas de crescimento e a transformação organizacional. Ela tem um cunho na biologia, né? Ela é inspirada na questão e ela segmenta o desenvolvimento em fases evolutivas e revolucionárias, cada uma com uma característica e que também apresenta crises específicas, tá? Esse modelo ele é amplamente utilizado para explorar a gestão estratégica, a governança, o crescimento e a transição de estágios. Então, algumas aplicações da teoria do ciclo de vida das organizações, né? Ela é utilizada em empresas familiares, empresas sociais, também para definir indicadores de desempenho, sejam eles financeiros ou não financeiros. E o desafio que surge com a questão da sustentabilidade, né? É uma teoria que ela, até pelo tempo que ela foi criada, né, 1972, então ela carece de mecanismos explícitos para integrar práticas sustentáveis. Ela foi concebida, né, lá atrás num contexto onde as preocupações desse tipo não eram assim tão relevantes, não tinham um foco, né, tão grande. E, atualmente, a gente visualiza até em decorrência da origem dessa teoria, que ela já tem, hoje em dia, ideias que surgiram durante a origem dela, que é prática de semana de trabalho com horário reduzido, espaços mais agradáveis para os colaboradores, né? Então, assim, são coisas que já eram propostas lá atrás pelo Greiner durante o desenvolvimento da teoria. Então, crise da relevância, sustentabilidade e complexidade, né?
A gente está num contexto onde a emergência climática, a pressão dos stakeholders, né, pela questão da responsabilidade social e ambiental, terminam colocando essa teoria mais limitada, já que o foco dela é essencialmente econômico, né? Então, a busca aqui é a gente resolver a equação de governança e ética, atuação nesses ambientes complexos, né? Então, a integração entre a governança corporativa e a sustentabilidade é essencial, né, para a gente conseguir alinhar o desempenho às expectativas éticas, sociais e ambientais. Essa questão também da gente estar atuando em ambientes bem complexos, né? Então, a ausência de uma abordagem sustentável limita, né, esse potencial da teoria. E aí ela precisa fazer esse realinhamento. Então, quando a gente foi colocado, né, nessa questão dessa teoria, a gente pensou de que forma a teoria do ciclo de vida das organizações pode ser adaptada, né, para integrar princípios de sustentabilidade econômica, social, ambiental. Uma teoria que é tão rica, que pode ser utilizada, como é que ela pode trazer esse diferencial, né? Então, falando um pouco aqui sobre as fases que Greiner coloca, né? As cinco fases das organizações. Então, ele coloca que existem 5 dimensões, que é a idade, tamanho, estágio de evolução, né? E revolução, a taxa de crescimento. Então, a gente tem aqui a criatividade, que é a primeira fase. Essa criatividade, o foco da organização aqui seria na criação do produto, no desenvolvimento do mercado, e aqui a organização tem a questão da liderança a ser desenvolvida. Já na fase 2, seria a questão da direção. Então, foco em estrutura, em contratação de gerente. Então, aqui tem uma crise de competência. No 3, seria a delegação, que é a busca pela descentralização. A organização estaria mais madura e aí você tem uma busca aí por desenvolver os controles. No 4, a coordenação, que seria a questão do desenvolvimento de sistemas formais e responsabilidades da alta administração, e existe uma crise burocrática. Por último, a colaboração, que é a ênfase na espontaneidade nas equipes, que, no caso, a crise é de relacionamento. Então, a gente coloca aí algumas críticas que tem ao modelo, né? É a não linearidade. Por quê? Porque poucas organizações percorrem todas as etapas. É comum a sobreposição de práticas antigas e novas. Então, muitas vezes, elas estão em estágios vivenciando, uma vivencia um outro estágio, necessariamente a outra organização não vai ser o mesmo. Então, a gente tem esse contraponto aí. A sustentabilidade tardia, né? Então, como não existia, então a sustentabilidade ela se relaciona positivamente com maturidade, mas hoje em dia a gente enxerga que no mundo a gente não tem mais condições de ser dessa forma. Então, a sustentabilidade tem que vir desde o surgimento da organização, da empresa, do produto, do negócio. Falta de homogeneidade. Organizações não são homogêneas, diferente das unidades, né? Então, lá atrás, quando a teoria foi criada, a ideia era essa coisa de ser mais homogênea. E hoje em dia a gente vê a questão da distinção, né? Muitas diferenças, questão de adaptação das organizações. Então, isso dificulta a superação de crises. Então, aqui, nosso trabalho foi baseado no ensaio teórico e de revisão crítica. O ensaio teórico foi desenvolvido de caráter analítico, propositivo, com abordagem exploratória e interpretativa. A revisão é uma revisão bibliográfica, né? Ela teve como bases a Web of Science, a Scopus e a SPEL. Foi focada na teoria do ciclo de vida das organizações e sustentabilidade corporativa. E a gente desenvolveu de março a maio de 2025. O foco da análise é a identificação das críticas estruturais e propostas teóricas para incorporar a sustentabilidade de forma transversal ao ciclo de vida. E a delimitação é uma revisão conceitual. E as suas interfaces são com o Triple Bottom Line, de Elkington, né? E a inovação sistêmica, sem análise empírica. Então, aqui a gente trouxe, nessa revisão, alguns autores
que a gente foi visualizando que eles contribuíam aí para a teoria do ciclo de vida, né? Aí a gente vem aqui primeiro com Greiner, em 72, revisitando em 98, que aí traz o modelo clássico, a abordagem é linear e centrada em aspectos internos, e a gente sente essa ausência, né, da dimensão ambiental e social. Posteriormente, em 2010, Levy e Lichtenstein, que é o ciclo de vida como processo dinâmico, mais emergente, né? Então, existe uma ênfase em padrões não lineares e aumenta a complexidade. Então, abre espaço para a inclusão de fatores contextuais. Não é somente a organização, como a gente tinha anteriormente em Greiner, mas aí também a questão do contexto, tá? Vemos em DAFT 2012 a incorporação de contingências externas. Então, o reconhecimento dessas influências ambientais ainda é limitado à sustentabilidade econômica. E depois a gente tem Dillick e Muff, em 2016, que aí já pensam empresas realmente sustentáveis. Eles criticam o greenwashing, destacam o impacto real que as empresas devem ter, né, na sociedade, e existe uma integração ao triple bottom line de Elkington na lógica organizacional. E a gente pode colocar também a contribuição de SESC, que é inovação para sustentabilidade em múltiplos níveis, né? Que introduzem uma escala sociotécnica aí. Então, propõe uma transformação social progressiva. Dentro disso aí, a gente pode também abordar as limitações, né? Então, a gente tem aqui o, a lógica da TCVO, ela não contempla a natureza dinâmica em estável dos mercados atuais, concentrando-se apenas no desempenho econômico e desconsiderando as dimensões do ESG. Então, a gente coloca aqui a importância da gente colocar a inclusão do triple bottom line de Elkington, como eu falei, né, que amplia o escopo analítico para incluir resultados também econômicos, sociais e ambientais, né, na estratégia da organização, evidências da ESG. Então, empresas em estágios iniciais também apresentam níveis inferiores de prática. Então, a resiliência e a aprendizagem, organizações de alto desempenho demonstram maior resiliência, associada também a mecanismos de aprendizagem e uma busca contínua para superar crises, né? A gente coloca aqui nossa proposta integrativa da TCVO e da sustentabilidade. Então, a gente coloca aqui a ressignificação da TCVO, existe o reconhecimento desses fatores não lineares e multiescalas, né? O crescimento deve ser revisto à luz do impacto socioambiental gerado. Então, a gente coloca aqui o ciclo de vida das organizações e, permeando isso, um eixo sustentável, que seria representado pela questão econômica, social e ambiental. Tá? A sustentabilidade é um elemento estruturante, permear todos os estágios de evolução da teoria. Então, aqui a gente tem esse desenho que a gente construiu, né? Esse modelo aqui para o nosso artigo, tá? Então, a gente tem a base aqui do social, do triple bottom line, né, que a gente falou, social, econômico. Eu caí, não foi? Eu caí. Sim, Jamile, caiu, agora Voltou. voltou. Jamile, faltam 5 Vocês, minutos. eu vou explicar a partir desse desenho aqui mesmo que eu tô, porque aqui a internet está péssima, minha gente. Tá Vocês ótimo. viram parou onde? Vocês podem me No dizer? desenho, Jamile. Parou exatamente no Ah, no desenho, desenho. ótimo, pronto. Isso, bota lá no desenho que dá para continuar tranquilo. Ah, então, pronto.
Ah, pronto. Então, aqui a gente tem, né, a base nos pilares, a teoria, né, que foi desenvolvida originalmente por Greiner, tá? Isso tudo sendo permeado pelo sistema, aprendizagem contínua, resiliência, né? Todos os fatores que estão envolvidos aí no desenvolvimento das organizações. Aí, contribuições e caminhos futuros, né? A contribuição teórica da gente é uma proposição integrando desenvolvimento organizacional, inovação e sustentabilidade, com um deslocamento paradigmático do foco econômico para esse multiescalar. A contribuição prática, né? Oferece subsídios para gestores alinharem estratégias de crescimento a princípios sustentáveis desde a concepção dos negócios. Então, é importante que essa sustentabilidade esteja na origem dos negócios. A limitação central é um ensaio teórico, né? Sem validação empírica das proposições formuladas. Pesquisas futuras, a gente pensa em recomenda-se, né, realizar estudos empíricos para testar e validar o modelo integrativo em diferentes tipos de organizações. Algumas referências, pessoal. E gostaria muito de agradecer a vocês, a minha colega Luana, por estar aqui presente, certo? E dizer que eu estou muito feliz e esperando aí as contribuições. Obrigada. Ótimo. Bom que deu certo, né? Obrigado, Jamile, pela sua Ainda bem. apresentação. Agora, na sequência, articulações entre ontologia política, os estudos organizacionais do Organizar Alternativo, da Laira, da UFSC, e do René, também da UFSC. Laira, por gentileza, fique à vontade. Vocês conseguem ver a apresentação? Não, Só- Laira, ela está no modo normal. Eu acho que você tem que selecionar a janela correta. Para mim está aparecendo, se não, caso eu não consiga apresentar em tela cheia, eu vou apresentar sem tela cheia mesmo, Tá bom, sem problema. tá? Bom, o texto, o título é Articulações entre Ontologia Política, os Estudos Organizacionais e do Organizar Alternativo. Laira Adversi e René Biroc. O objetivo do artigo é explorar, por meio de exemplos, as contribuições do aporte da ontologia política, proposta por Anne-Marie Moll, as contribuições para os estudos organizacionais, né, e do organizar alternativo, e fazendo uma conexão, falando um pouco da gestão e da alimentação no contexto dessas organizações. As inquietações que impulsionaram o estudo emergiram de discussões levantadas pelos achados da pesquisa, de uma pesquisa empírica, em que era uma organização de educação alternativa e que eles resistiam em discutir política, né? Nesses conflitos de direita e esquerda, eles evitavam, né? A gente observou isso, porém as práticas deles, as práticas cotidianas, elas ali expressavam, né, o posicionamento político deles. E aí, né, isso foi uma dos motivos, né, que impulsionou esse estudo. E a partir disso, nós conhecemos ali essa teoria da ontologia política. E aí, explicando um pouquinho sobre ela, ela, né, foi concebida ali no contexto da virada ontológica, e que é uma ontologia clássica e conceitual, né, que busca explicar a essência e a natureza do ser. Ela foi
foi questionada e deu lugar à ontologia empírica, né? Ontologia prática ou ontologia política. Né? A ontologia clássica conceitual diz que há uma única realidade, que é representada de modos variados, e a ontologia empírica, ela questiona isso e diz que a realidade é fluida e múltipla. E essa ontologia, ela foi influenciada pela teoria Torredi, né? Essa autora, ela é médica, né? Ela atua na área de antropologia médica, e ela foi influenciada por Bruno Latour e John Law. Michel Calon também. Então, ela tem essas influências, e aí, de modo geral, essa concepção informa que a realidade não é algo dado de antemão, não é fixa nem neutra, mas antes é feita das práticas, que por sua vez são performativas e fazem existir realidades múltiplas, heterogêneas, e articulam atores humanos e não humanos. Bom, ontologia, né, é um termo que lida com realidades fixas, né, a teoria abstrata do ser, e política, que remete àquilo que não é dado, mas precisa ser construído, negociado, né, então está em constante negociação. Ela não nega outras formas de política, mas ela informa que nós já estamos disputando por meio das práticas cotidianas, né, quais mundos podem existir ou devem existir. Então, as decisões, elas não ocorrem apenas em nível institucional, mas também nas escolhas cotidianas, né? Nos modos de organizar, de distribuir, de se relacionar, né? Com humanos e não humanos. Então, a organização produz mundos, né? Produz realidades. Ela, em si, também é composta de múltiplas realidades que convivem, né? Às vezes pacificamente, às vezes se atritam, e vão se ajustando, né, criativamente. E, dito de outra forma, as diferentes formas de organização são ontopolíticas, porque elas não apenas regulam o interior das organizações, mas também projetam e performam mundos, realidades possíveis no seu entorno. Né, aqui tem alguns exemplos né, de algumas organizações que, por meio das práticas, elas vão criar algumas realidades, né? Por exemplo, uma empresa capitalista tradicional, que trabalha com metas, controle hierárquico, lucro, ela está vinculada ali ao mundo da eficiência, da competitividade, da escassez. E, por exemplo, no movimento indígena, né, ou quilombola, aí já tem as práticas são práticas de cuidado da terra, a oralidade, a ancestralidade, e está relacionada à criação a outras realidades, né, outros mundos. É o mundo da terra, do tempo não linear, da convivência com os mortos, né, com as florestas. Então, esse quadro traz alguns tipos de organização, algumas práticas e algumas realidades que são produzidas por essas organizações. Né, por exemplo, aqui tem a universidade pública, né, as práticas de saber, de ensino, e está vinculado ao mundo do conhecimento, como construção legítima, mas também do controle, da exclusão e normatização. E aqui tem um exemplo que eu vou comentar um pouco, por exemplo, do mesmo coletivo organizacional, né? Ele pode ser uma comunidade de apoio emocional para algumas pessoas, ao mesmo tempo que é uma cooperativa de produção agroecológica, mas também pode ser um espaço político e também um empecilho burocrático para a prefeitura. Então, cada prática vai produzir uma organização diferente. É que comparando dois tipos de organização, por exemplo, uma rede de economia solidária, né, que a gente chama de organização alternativa, ela não
só se organiza, não só se vincula à produção e à venda, mas também produz uma política do encontro, uma ecologia de interdependências, né? Está relacionado a um tempo que acolhe o erro, a pausa, o vínculo. Já, por exemplo, uma empresa de delivery, ela se baseia em algoritmos, organiza as entregas, mas também produz um mundo no qual o tempo é urgência, o trabalhador é invisível e a cidade é um circuito de eficiência. E falando um pouco da gestão, no exemplo de uma cooperativa agroecológica com gestão horizontal. Por exemplo, numa prática de uma reunião para a resolução de conflitos, né? A gestão pode se manifestar como cuidado com as relações interpessoais, que vai se materializar na mediação com afeto, escuta, no reconhecimento de silêncios, o uso da roda de partilha, mas também numa prática de comercialização de alimentos na feira, a gestão ela pode ser representada como uma ação da coletividade que dirige para fora das fronteiras internas da organização, que vai adotar uma postura política de negociação com clientes, escolhas de linguagens adequada ao contexto mercadológico, né, social e mercadológico, assim como também o estabelecimento de práticas de preços, né, baseados em valores éticos e compartilhados ali com o grupo social. Então, falando ainda da gestão, né, esse quadro traz algumas diferenças que a gestão, dessa multiplicidade, né, da gestão, como que ela aparece em algumas organizações, e como ela pode aparecer, né, no caso, por exemplo, de uma ocupação urbana autogerida, né, ali ela vai ter práticas de mutirão, a escuta de moradores, assembleias, né, a gestão, então, ela é uma ação coletiva para sustentar a moradia e o convívio, né, está relacionado ao mundo da autonomia popular, das redes de cuidado e resistência comunitária. Aí, pegando lá, por exemplo, a organização, no item 4, né, uma organização agroecológica, ela vai ter prática de planejamento coletivo, de valorizar o tempo com a natureza, e a gestão, no caso, vai se tornar, no caso, o cuidado com a terra, com as pessoas, né, e vai estar vinculada ali ao mundo da justiça ecológica, da soberania alimentar, da interdependência e valorização também do saber camponês. E no caso das organizações, agora falando das organizações alternativas alimentares, a gente fala das múltiplas realidades do alimento e do comer, né, que são performadas nas práticas alimentares. Isso significa que não existe um comer universal, mas há muitos comeres particulares, né? Não existe, ou seja, não existe uma verdade ou uma essência sobre a comida, há múltiplas verdades coexistentes relacionadas ao alimento, e essas realidades não são apenas perspectivas diferentes sobre a alimentação, elas são ontologicamente diferentes, né? Mundos diferentes são performados por práticas diferentes. Então, cada tipo de organização realiza as práticas alimentares, práticas organizacionais diferentes, que vai fazer existir também versões distintas do que é o alimento e do ato de comer. E aí, nesse quadro, tem algumas organizações alimentares, o que é o alimento para elas, né, e que tipo de práticas estão relacionadas a isso e que tipo de mundo, de realidade que elas se vinculam, né? Por exemplo, na agroindústria global, o alimento é padronizado, é precificado, é produzido em alta escala, né? Então, ali está relacionado a práticas de monocultura, uso de insumos químicos, processamento industrial, e está ligado ao mundo da mercantilização, da eficiência e da circulação global. Por exemplo, um restaurante gourmet, né? O alimento é um objeto de estético, de sofisticação, consumo exclusivo, objeto de prazer, está relacionado a práticas de
curadoria de ingredientes, chefe, celebridade, apresentação visual, alta precificação, e é o mundo da gastronomia como distinção, experiência e classe. No caso de uma comunidade da agricultura que sustenta, vamos falar, item 5, por exemplo, uma cooperativa agroecológica, né? Ali, o alimento ali é visto como vida e território, né? As práticas estão relacionadas ao cultivo de sementes crioulas, por exemplo, agroecologia, cuidado com o solo, e está vinculado ao mundo das práticas agroecológicas, né? Da soberania alimentar e, e em comunidades vizinhas. Então, esses são alguns exemplos de organizações agroalimentares. Eu acho que é isso. Eu acho que acabou. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Laira, pela sua apresentação do trabalho. Dando sequência, então, à apresentação, ao final, lembrando, nós vamos fazer os comentários gerais de todos os trabalhos. Então, obrigado, Laira. Dando sequência aqui, agora é o José. Por favor, José, fique à vontade. Sim, deixa eu compartilhar aqui. Hum, hum, hum. Tá aparecendo para vocês? Não sei se. Tá sim. Aham. Tá. Bom, deixa eu só esperar aqui. Ah, pronto. Bom dia, né? Vou, sou José Ademir da Silva Anjo, né? Sou professor e pesquisador aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Esse trabalho que eu vou apresentar, né, é resultado, né, parcial do pós-doutorado que eu estou realizando com o professor César Tureta, né, e tem esse apoio aqui do fomento da FAPES, né, a Fundação de Amparo daqui do Estado. Então, o trabalho, né, tem como título Contribuições da abordagem sociomaterial, né, para os estudos de criatividade organizacional. Bom, a, as temáticas, né, de criatividade e sociomaterialidade são temas que é, eu tenho estudado desde o mestrado, né? Então, essas relações sobre as tensões, né, em torno do tema da criatividade com relação à inovação organizacional sempre teve um forte apelo mais pelo aspecto econômico, né? E depois com a questão da economia criativa, das indústrias criativas, isso tomou mais força, né? Mas e com relação também ao aspecto cultural, né, na sociedade. Então, começou a emergir as discussões a respeito, né, desses estudos de criatividade mais fortemente aqui na administração, né? Então, nessa relação, né, dentre há um conjunto de uma polissemia conceitual, né, em torno da ideia de criatividade e a gente se apoia aqui nessa relação de uma criatividade mais distribuída, onde vai considerar a relação de espaço, né, do aspecto também material, né, e daí se aproximar da abordagem sociomaterial para sustentar a ideia, né, a noção de criatividade como uma prática sociomaterial. Então, o problema, né, da pesquisa e o objetivo, né, embora os estudos, né, já tenham se desenvolvido, né, a relação, de um lado, por parte da criatividade, explorando mais do que a relação da mentalidade, né, da cognição, e do outro lado, né, a abordagem sociomaterial também ganha relevância com
os pressupostos da teoria Torrede, por exemplo, né, já foi mencionada no trabalho anterior, né, a relação da materialidade dos não humanos, né? Então, a discussão que quis provocar aqui é a relação da agência, né, material ser levada mais a sério, ser de fato bem mais estruturada, né, mais discutida com relação aos estudos de criatividade, né? E não há muito um consenso ainda nesse sentido, né? Então, a ideia foi desenvolver uma revisão integrativa com um pano de fundo para levantar a discussão em torno dos trabalhos, né? Ah, indo aqui para a fundamentação teórica, né? José, A só um relação. instante, me Ah, perdoe aqui. O modo de apresentação teu não está aparecendo para nós, está aparecendo só os slides. Eu acho que tem que compartilhar a janela da apresentação. deixa eu ver Isso, aqui. agora passou aqui para nós. Está aparecendo aí nos slides sem o modo apresentação. Ah, peraí, então. Aqui tá. Eu, somente. Agora você sumiu para nós aqui. Do... Ah, é, parece que vai. Eu tô Não, aparecendo agora? Não sei. tá. Agora tá solto os slides. Tá aparecendo aqui do Uhum. lado na lateral para nós. Uhum. Mas caso você queira seguir sem o modo apresentação no modo normal, não tem problema, tá? Eu vi aqui que tem um. Eu tinha colocado eu como, acho, plano de Isso. fundo. Só não Plano de tô vendo fundo. vocês. Aí teus slides não estavam passando, era só isso. Ah, de fato, eles não. Tá ali na fundamentação teórica. Perdão, pessoal, deixa eu então retirar Imagine, aqui. tranquilo. Se que tiver. É que você estava comentando, daí não estava aparecendo o slide. Uhum. Slides aparecem para nós, mas não no modo apresentação. Não precisa o modo apresentação, tá? Ah, Porque fica tá. fácil para ti. Não, é porque para mim tá no modo assim, tela Ah, cheia tá, aqui. Aí eu não tá. sei como ficou. Mas deixa eu. Agora está aparecendo para nós as referências bibliográficas. Uhum. Uhum. Tirar aqui. Aí, agora foi, certinho. Foi? Uhum. Ah, Perfeito, tá obrigado. Desculpa passando? interrompê-lo. Tá, aham. Uhum. Não, tudo bem. Bom, eu estava aqui na fundamentação teórica, né? Então, nessa relação, né, da criatividade, tem o Vlad Glavinul, né, que ele vai trazer essa relação da criatividade distribuída, né, e aí que, de fato, ele vai reconhecer, né, e trazer para a perspectiva para a tomada de frente, né, a relação da criatividade como um fenômeno mais complexo, né? Então, nessa relação aqui, né, que é uma abordagem da psicologia social, né, ele traz esses elementos, né, o material enquanto artefato, né, no ato criativo, nesse processo que é dinâmico e contínuo, né. Em paralelo, né, essas discussões nós temos nos estudos baseados em prática, né, as teorias da prática, né, essa relação da virada material que ocorre, né, quando, que é Orlikowski, mas a exemplo, né, ela traz a relação da constituição das ações, né, como as práticas vão ser constituídas sociomaterialmente. E dentro da abordagem sociomaterial,
né, há essas tensões entre a perspectiva do realismo agencial e do realismo crítico, né, onde no realismo agencial não há não há interação social separada da materialidade, né? Então, há uma relação mais intrínseca, né, mais interligada, fundida, né, como algo por si só. Enquanto que no realismo crítico, né, há uma separação entre o contexto social e a materialidade. Então, a ideia de que o social e o material se tornam sócio-material quando eles se relacionam, né? Então, há esses caminhos, né, essas lentes com relação à perspectiva da sociomaterialidade quando vai se observar analiticamente. Então, apesar dessas divergências, né, há ainda a relação da rejeição, né, do dualismo, né, na representação da análise dos fenômenos, né, por ser uma postura mais pós-humanista. Então, dentro disso, né, entre o agencial e o realismo crítico, que fiz a revisão integrativa, né, fiz somente na base, né, a priori, só na Web of Science, e pela a string, né, de pesquisar especificamente, né, criatividade e também a relação da, da, da sociomaterialidade, né, então chegou esse número um pouco menor, de 95 artigos, né, mas fazendo a seleção do filtro de artigos que de fato discutiam a relação de criatividade e sociomaterialidade, né, chegou-se ao número de 11 trabalhos, né? E o que ocorre nisso, né? Nesses 11 trabalhos, né, não levou em consideração somente artigos ou na área de gestão, né? Porque por se tratar de criatividade, né, há uma pluralidade nessa relação de estudos na área das artes, né, das humanidades, da psicologia e também da área de gestão. Então, na produção acadêmica desses 11 artigos, né, há uma relação, né, a perspectiva aqui sociomaterial que identifiquei é muito pelo uso dos autores, né, a relação, por exemplo, da Orlikowski, né, pelo realismo agencial e o Leonard pelo realismo crítico, né, as bases, não que os autores eles defendiam, né, a perspectiva sociomaterial dele, mas eles fazem uso desses autores, né? Então, tem esse caráter interdisciplinar, né? Apesar de que o objeto, né, o campo de pesquisa, no geral, são organizações da área da economia criativa, né? A relação de teatro, festival de música, né, a parte de jogos, né, de game, audiovisual, mas também a relação com turismo, com o mercado, né, outros espaços também já têm ganhado a discussão a respeito aqui da criatividade sociomaterial. E dentro, né, discutindo esses trabalhos, né, a gente observou, né, que não ocorre sempre essa relação maior aqui dos trabalhos com foco no realismo agencial, né? Então, nessa relação aqui, né, observa como há essa integração de fato, né, única entre os humanos e os não humanos, né, num fenômeno mais distribuído e também situado, né, essa relação vai tornando a criatividade de fato sociomaterial. Então, já tem ocorrido esse movimento, né, nos estudos de criatividade, que estão distanciando, né, da visão tradicional da perspectiva da criatividade, da genialidade, né, enquanto somente da mente do humano, né, se aproximando dessa postura mais pós-mentalista e pós-humanista, né? Então, tem essa noção de uma virada, né, sociomaterial nos estudos de criatividade também. Então, para as considerações finais, né, a partir dessa revisão integrativa e das discussões que foram feitas da observação do trabalho, né, da revisão integrativa, né, essa relação da criatividade
sociomaterial, né, implica muito também nessa inseparabilidade não só do fenômeno, né, da criatividade enquanto sociomaterial, mas também do pesquisador, né? Então, essa relação de observar o aspecto ético também, analítico, né, leva à necessidade também de questões de cunho não somente ontológico, mas também metodológicos, né, na perspectiva aqui dos estudos sobre a sociomaterialidade e criatividade. Então, a partir disso, né, o estudo discutiu um pouco a negligência dessa mudez dos artefatos, né, nos estudos de criatividade, somente, né, agora mais recente, pós 2010, né, que tem sido discutido nos últimos 10, 15 anos a respeito da sociomaterialidade nos estudos de criatividade, né, e também não é só a relação dos artefatos, né, mas também da relação do próprio pesquisador, né, enquanto corpo de pesquisa, né, então essa relação da falta de posicionamento, né, da relação de como ele faz parte também do processo criativo quando se está investigando, né, realizando pesquisa, né, então tem essa relação das escolhas, né, metodológicas, das técnicas da análise também dos dados, mas também de considerar aqui a inseparabilidade, né, do pesquisador com a prática da pesquisa, que também é sociomaterial. Essas foram as referências que eu utilizei aqui na apresentação, e é isso. Desculpa aqui pelo transtorno, né, da apresentação no compartilhamento. Imagina, José, foi ótimo. Obrigado, viu? Uhum. É... Deixa eu olhar nessa sessão. Tá. Então, ali a Sabrina pediu para depois a gente avaliar a sessão ali, tá? Então, deixa eu só separar aqui minhas anotações, para a gente poder ter um fio condutor aqui. Um pouquinho. Pessoal, em linhas gerais, parabéns pelos trabalhos. É muito legal ver trabalhos que estão buscando, de alguma maneira, sair do convencional, do que a gente tem visto tanto em estudos organizacionais, quanto em, né, às vezes tangenciando tópicos como estratégia, a sustentabilidade, enfim, organizações não convencionais. Então, em linhas gerais, o que eu percebo, né, que era a gente perceber aqui, os três trabalhos eles têm um mérito em comum, né, que é exatamente a sua maneira de tentar revisar essas teorias ou perspectivas clássicas da administração à luz de abordagens mais contemporâneas, né, que exatamente vão questionar essa base, esse olhar, né, questionar esses dualismos, olhar para a materialidade, né? Também trazer aspectos da dimensão política do organizar. Então, se a gente olhar em conjunto, há uma linha de continuidade que conecta as três, né? Primeiro, olhando para a ontologia, né? No caso ali do artigo sobre ontologia política, né? Repensar esse caráter de organizar como processo de fazer mundos, destacar que não há uma única realidade, né? E que há um processo também importante, assim como no artigo do José também delineou ali, da Jamine, que é esse papel ético também do pesquisador, né? Não basta apenas destacar essas outras ontologias, mas também posicionar o papel do pesquisador em desvelar isso tudo, né? Desvelar essas outras dimensões, para além de uma racionalidade econômica, né? No artigo da criatividade sociomaterial do José, né, mostra muito legal essa inovação, né, que emerge a relação imbricada entre humano e não humano, é, que vai sair dessa abordagem mais, às vezes, tradicional do que se compreende sobre a criatividade, principalmente num sentido mais cognitivista, funcionalista, ou até mesmo em abordagens mais evolucionárias, né? E vai mostrar que a criatividade, ela nasce também, né? Ela vai emergir dessa relação entre humano e não humano. O que vai também, assim como nos outros artigos, né? De certa maneira, desafiar esse olhar mais individual ou mental sobre gestão, ou sobre, no caso, sobre a criatividade. Já no artigo de ciclo de vida, nos ajuda a reinterpretar exatamente, né, esse outro olhar sobre a realidade organizacional, mais o sentido do ciclo de vida, né, olhando sobre uma ótica
da sustentabilidade, de entender que o tempo ele não é linear, que é um processo de construção. Então, todos os três, eles buscam, de alguma forma, romper com essas lógicas mais lineares, estáticas, ou que muitas vezes são centradas no indivíduo, ou, né, principalmente na organização como um elemento reificado, uma coisa que você vai lá, gerencia, né? E isso é bem interessante porque os três conversam, né, com uma visão mais processual, relacional, olhando para outras formas de organizar. Então, apesar dessas conexões, há alguns pontos que nos ajudam a entender também, né, e ver as diferentes maturidades teóricas entre eles, enquanto, por exemplo, no artigo da ontologia política, quanto mais reflexivo, né, a gente consegue ver que ela consegue ter um espaço ainda para ganhar densidade em termos de dialogar com outros autores do campo, eu vou comentar isso mais daqui a pouquinho, da criatividade, né, muito bom a revisão também, trazendo esse olhar mais para a sociomaterialidade, mas ainda dá ainda para trazer, como os três artigos, trazer mais à frente e posicionar no artigo de vocês, de forma mais clara, principalmente no início do trabalho, qual que é a contribuição do estudo, porque está ali no decorrer da leitura, mas numa aproximação primeira ali, é importante posicionar de forma mais clara, no início do trabalho, qual que é a contribuição principal do estudo, onde que ele busca trazer diferente, seja com relação à ontologia política, com relação à criatividade pessoal sociomaterial, o que ele nos ajuda a entender, para além de uma criatividade convencional, e por que, por exemplo, no artigo do ciclo de vida é interessante trazer um questionamento sobre esse aspecto linear, né, e buscar integrar, para além da proposta convencional do Greiner ali, buscar olhar para a sustentabilidade de uma forma mais profunda, uma ruptura mais interessante. Então, os três artigos aqui, eles vão questionar basicamente como é que a gente conhece as organizações, né? O que nossas teorias produzem, né, como real, como essa, esse olhar sobre o saber, sobre os diferentes níveis, né? Então, esses artigos não estão isolados, né? Tem um fio condutor sobre esse olhar de sobreviver as teorias sobre as lentes tradicionais. Agora, o desafio principal é olhar para as abordagens para além do aspecto apenas descritivo, mas trazer mais à tona esse aspecto propositivo e que nos ajude possa ajudar de alguma forma a desenvolver melhor os artigos, tá? Então, depois desse preâmbulo geral, quero sintetizar um pouco do cada artigo para depois a gente trazer para debate, que nos ajuda a entender um pouco melhor, né? Então, o primeiro artigo da Lyra, ele é muito interessante tentar trazer esse aspecto do ciclo de vida, traz o Greiner ali, demonstra... perdão, Lyra, eu confundi com a Jamine. Deixa eu ir no da Jamine aqui, perdão. Aqui, só um pouquinho. Muito bem. Então, aqui, Jamine, gostei bastante da escolha do tema, né? Trazer um questionamento sobre essa teoria do ciclo de vida organizacional, trazer um olhar mais contemporâneo e mostrar essa pertinência da sustentabilidade para olhar revisitar, né, as teorias mais tradicionais, né? Mas aqui é importante um aspecto como sugestão, né? É o uso da teoria do Greiner. O que me pareceu aqui? Que por mais que você traz esse olhar sobre essa linearidade, me chamou atenção ainda essa escolha de deixar o Greiner ali como eixo central da proposta, tá? Por que que eu digo isso? Eu fiquei pensando depois no final, tá, mas a Jamine precisa do Greiner nesse artigo? Será que ela não pode partir dele para propor uma outra coisa, um outro olhar sobre o ciclo de vida, principalmente trazendo mais um aspecto ah, processual, né? Fiquei pensando, vale a pena ela insistir nesse modelo? Por quê? Porque mais que você coloque lá, o Greiner foi atualizado, ele foi reformulado em um contexto mais industrial, só que a base ainda do pressuposto dele ainda está pautada em aspectos mais funcionalistas, né? Então, talvez, me parece que dá para você ir mais a fundo ainda, pegar esse potencial de contribuição e construir talvez, acho mais provocativo, construir uma outra base para conceituar o ciclo de vida. Partir da crítica do Greiner, que você faz ao Greiner, mas ir mais a fundo nele. Por quê? Dialogando esse aspecto da ecologia organizacional, das complexidades, ou até mesmo da complexidade organizacional, até mesmo de abordagens mais processuais. Como sugestão, né, eu abraçaria nisso e iria a fundo, assim, sabe? Para romper um pouco mais com essa abordagem do Greiner. Por que me parece isso?
mais um desenho seu, você coloca lá a sustentabilidade como um elemento que está englobando a abordagem do ciclo de vida, me parece, né, que ela está um pouco descritiva e mais como apêndice do Greiner do que de fato que você quer romper de fato ali no final do trabalho, tá? Então, por mais que o artigo fale uma proposta integrativa, essa integração está muito mais ainda descritiva do que propositiva do potencial que ela tem. Então, seria importante explicitar o tipo de integração que busca. É conceitual? É ontológica? É normativa? Metodológica? Deixar mais claro isso. Porque você se posicionando de forma mais profunda e clara ali, ajuda a romper essa atualização meio que funcionalista. Olha, estou mantendo o Grindr aqui, mas estou adicionando um pouco da sustentabilidade. E não é isso que você quer. Eu acho que dá para romper um pouco melhor com isso, sabe? Então, a ideia é atualizar, fazer uma atualização mais funcionalista do ciclo de vida, ou romper epistemologicamente com o Grindr. Isso é importante. Porque parece que fica um pouco no meio do caminho nesse desenvolvimento final, né? Então, eu acho que a sustentabilidade pode ser trazida, ser colocada ali de forma mais central, como de fato um aspecto transformador, né? Não sei se os demais chegaram a dar uma olhada, se concordam com esse ponto também, né? Por quê? Porque a própria lógica da sustentabilidade, ela vai romper com essa lógica de crescimento contínuo, de previsível. Ela traz um olhar muito mais para uma natureza de circularidade, regeneração, interdependência, esse olhar mais contínuo, né? E vai subverter, me parece, ali a lógica do Greiner ali de colocar aquela questão mais linear. Então, eu acho que pode trazer algo mais amplo, assim. Você me permite, Amy, trazer mais ali essa contribuição, de repente trazer conectar debates com a teoria da complexidade organizacional, lá do Tsukasa, do Shia, ou abraçar mais uma ontologia processual, né? Então, para sair um pouco desse aspecto. E para trazer lá no fechamento uma coisa mais assertiva mesmo, porque o artigo traz boas reflexões, mas ainda termina de forma meio aberta, né? Sem ali dar, como eu falo, tempero para a contribuição teórica do artigo. Então, em resumo, assim, tá muito legal, a proposta interessante, mas eu olharia com mais, talvez, esse olhar. Ou, se quiser, uma escolha, né? Fazer esse anexo mesmo e deixar como tá ali, ou abraçar mais esse aspecto mais, não como um apêndice, mas a sustentabilidade como eixo principal para olhar como o ciclo de vida acontece. E traria também alguns outros autores mais processuais para dar esse aprofundamento. Mas, no geral, parabéns pelo trabalho, bem interessante. Não sei se os demais também têm alguma coisa a colocar, se faz sentido, se querem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade. É, só pegando o gancho, professor, estava pensando justamente nessa questão da economia circular, né? Porque traz essa relação de fato de recursividade, né? Não fica linear, né? Fica em ciclo, é cíclico, né? Então, talvez até no, se você identificar, né, alguns estudos que vão tratar, né, ciclo de vida e economia circular, talvez você encontre essas novas perspectivas, né? Acho que pode ajudar, né, assim, numa busca sobre esses dois temas. Boa, José. Faz muito sentido mesmo. E aí o ponto de conexão seria exatamente esse olhar sobre a temporalidade. Exatamente como o José disse, né? Traz um elemento material, empírico para trazer, olha, se eu estou criticando o Greiner ali, esse olhar sobre economia circular e trazendo sustentabilidade, eu acho que faz uma amarração coerente, Jamine, para trazer esse olhar temporal e processual. Daí faz um outro olhar sobre esse ciclo de vida e rompe de fato, assim. É provocativo, tá? Eu acho que fica mais interessante, tá bom? Mais algum comentário? Alguém queira? Laira? Não? Tá. Então, dando continuidade, então, indo para a sequência das apresentações, do trabalho aqui da Laira, né? Primeiro, parabenizar pelo texto, né? Demonstra um domínio sobre esse aspecto da ontologia política, esse esforço em articular com debate de estudos organizacionais, né? Tem uma ideia de repensar esses aspectos do organizar, né? Principalmente olhando para as organizações não convencionais e olhar exatamente para essa multiplicidade da materialidade dessas práticas. Então,
Alguns pontos que eu notei aqui, Laira, que eu acho que podem ajudar bastante aqui ao aprofundamento do trabalho, e esse adensamento teórico. Então, em linhas gerais, percebe uma clareza, um domínio seu na leitura da MOL ali, a noção dessa multiplicidade, esse olhar que a realidade ela não é uma realidade única, ela não é reificada, não é dada, né? Tem uma clareza muito legal assim de colocar exemplificar conceitos a partir das tabelas, das figuras, né? E então um texto bem escrito, bem didático. Mas um ponto que é o ponto principal aqui olhar é exatamente o posicionamento do artigo, né? Logo no começo do trabalho, posicionar de forma mais clara ali a ideia de que, tá, o que que ele quer fazer, o que que o artigo está ali colocando, quer fazer com a ontologia política, né? É uma revisão conceitual, é uma proposta teórica nova, né? Uma aplicação de uma lente para um organizar alternativo. Por quê? Porque o artigo ele descreve bem a teoria, mas ainda não deixa totalmente claro esse deslocamento conceitual que vai produzir no campo de estudos organizacionais, que é exatamente para entender para o leitor, para que então serve esse olhar mais múltiplo para essas organizações não convencionais. Na verdade, está ali no teu trabalho, mas é trazer mais à frente isso também, né? O que que a gente consegue ver de novo sobre organizar quando olhamos a partir de uma ontologia política? Exatamente trazer essa argumentação. Olha, as organizações, também as organizações convencionais, é importante olhar para outros tipos de organizar, que foge de uma lógica, de uma racionalidade econômica e tudo mais. Logo, há uma materialidade, abre espaço, né, para olhar para a materialidade de uma outra forma, das múltiplas realidades. Então, nesse ponto, nesse fio condutor, que eu acho que o trabalho consegue abrir ali o leque de possibilidades que ele tem. Então, mais que o texto se ancora fortemente na MOL, que é compreensível, está coerente, eu acho que dá para situar ela ali dentro outros autores também que estão ali na mesma. Você até apontou na apresentação, mas trazer mais eles ali para dialogar com ela, né? O próprio Loll, Latour, Bará, né? Até a Isabelle Stengers ali, porque eles vão mostrar exatamente que essa ontologia política faz parte de um debate mais amplo do que a gente entende sobre prática, sobre materialidade, como que isso produz novos olhares, novas compreensões sobre esses mundos, sobre a realidade organizacional, né? Daí não ficaria tão preso à MOL e abriria mais esse leque. Então, ah, por exemplo, eu colocar ali outros desdobramentos da ontologia da ontologia política, né? Para ampliar e adensar esse ponto que se posiciona ali da MOL, né? Dá para aproximar também, né, de outros estudos no campo dos estudos outros estudos, né, ali no contexto organizacional. Então, eu reforçaria melhor esse diálogo com a literatura organizacional contemporânea, que já trabalha com o aspecto das práticas de materialidade. Pontuaria, sei lá, a Silvia Girardi, Nicolini, Bárbara Czarniowska lá, para ajudar a traduzir esse debate público da administração, mostrando que essa ontologia política, né, dialoga com a teoria das práticas, de repente. A teoria das práticas também tenta, de certa forma, ali, trazer aspectos não só processuais, mas de materialidade, de outros olhares para uma realidade que não é estática, né, ou um elemento aí reificado também, tá? Ah, e aí, a ideia seria, então, sugestão, né, inserir referências mais pontuais, um parágrafo de conexão com a literatura da MOL ali, mostrando essas afinidades e diferenças. E aí, o ponto principal, por mais que o artigo trabalhe bem a ideia da multiplicidade, ele poderia explorar um pouco mais a dimensão ética e política dessa ontologia política que você está trabalhando ali. Porque não é apenas esse novo olhar, esse outro olhar sobre as práticas organizativas em organizações não convencionais, mas esse próprio olhar ontológico e epistemológico envolve um aspecto ético e político. E aí fica uma sugestão para ver se faz sentido para você ou não, de uma abordagem que o pessoal geralmente ali da psicologia social trabalha um conceito chamado de ético-político, né? Então, tem autores como a Donna Haraway, né, que é Saber Situado, tem o Bader Savaya, que vai trazer a ideia de sofrimento ético-político, tem o Souza Santos, com Ecologia de Saberes, que ajudar a dar esse olhar mais, a densar esse fechamento mais crítico que tu está propondo ali. Não precisa se apegar a eles, mas trazer como ponto de partida para, de fato, ali olhar para esse aspecto, porque o próprio fazer ciência envolve um aspecto político. Não só esse olhar, mas também o próprio fazer do pesquisador, né? Então, implicações ético-políticas do olhar ontológico para isso. Então,
O que eu quero dizer? Que essa ontologia política não é apenas uma ferramenta analítica, mas também um compromisso epistemológico. E nele que acho que tu consegue ali destacar cada vez mais isso, tá? Ah, e por que que eu digo isso? Os exemplos são muito legais, que você coloca lá das tabelas, ajuda a exemplificar. Mas eu daria uma enxugada neles, pontuaria de forma colocaria mais pontual ali no artigo, né? E traria artigos teóricos também para dar mais caldo no que você está propondo ali. Porque está latente o que você está querendo discutir, mas traz mais ali, porque ele tem um compromisso legal, está um nível conceitual legal, só que eu avançaria mais, menos nesses exemplos, e traria mais exposição teórica para posicionar, para trazer mais, dar mais espaço para o posicionamento crítico do teu artigo, né? Que vai reforçar de fato essa questão da implicação ética e política da pesquisa, né? Então, colocaria não apenas a ontologia política, mas como um convite a pensar o próprio ato de organizar, não só de olhar para as organizações, mas o próprio ato de pesquisar e olhar para essas organizações, tá? Mas, assim, no geral, parabéns pelo trabalho, tá bem interessante, provocativo, mas tem espaço ainda para você trazer mais a tua crítica, se posicionar mais e não ficar tão preso ali aos exemplos. Eles ajudam bastante, são didáticos na leitura, só que eu traria outros autores também para reforçar esse olhar crítico seu, da MOL, para olhar não apenas esses aspectos, outras formas de organizar, mas principalmente trazer o aspecto crítico do fazer pesquisa quando a gente olha para organizações não convencionais. Daí eu acho que fica bem interessante para fortalecer esse aspecto teórico, deixar mais dialógico dentro do próprio campo, para não deixar a MOL tão ali central na discussão, tá bom? Não sei se os demais concordam também, se tem mais algum comentário a fazer. Laira também, tenha vontade. Agradeço pelas colocações. É, sim, eu vou avançar nesse sentido, né? Mesmo que você falou, foi um processo que eu estava de estudo, né? Para eu poder entender mais a MOL e o que ela queria, as ideias dela. Então, assim, ali está o meu processo de estudo, né? Para eu entender e Uhum. conseguir fazer essa conexão, né? Com a realidade. Então, realmente tem que avançar bastante nesse sentido mesmo que você falou, tem que fazer essas conexões com esses autores e, e tem alguns caminhos que você indicou aqui também que eu vou refletir sobre, Uhum. né? Mas é isso mesmo, é isso que você falou, tem que avançar em todos esses sentidos e gostei bastante assim das indicações. Obrigada. Mas muito legal, Laira. Eu não sei se vai ter uma fase depois empírica, mas eu vi vários campos possíveis, né, de depois de teorizar e trazer cada vez mais a sua contribuição, mas novamente bem legal mesmo. Eu não sei se alguém mais quer fazer algum adendo, algum comentário. Não? José? Para mim? Não, eu acabo seguindo eu sou muito enviesado pela abordagem das práticas, né? Então, eu sempre vou bater muito nessa tecla, mas o, eu vejo um movimento grande agora, né? Assim, maior, né? Do pessoal com a dona Haraway, né? Uhum, Com essa relação, eu lembrei do Manifesto Ciborgue, né? Que ela fala que uhum, é, essas relações ontológicas, né? Da cosmopolítica, né? Então acho que são caminhos assim que têm ganhado destaque, né? uhum, Nos estudos. Então tem a professora daqui da UFS, né? A Letícia Fantinel, o professor Valderi da UFMG. Tem alguns professores também aí do Sul, né? Que também o Fernando Paiva, acho que é até do Paraná, inclusive, que tem essas uhum. discussões, né? Tem ganhado força. Acho que talvez poderia ser um caminho também para você, Laira. Valeu, obrigada. Bom, A teoria das práticas, eu pretendo trabalhar com ela, né? Ainda também estou conhecendo uhum, e pretendo trabalhar com a teoria das práticas, fazendo essa conexão com a ontologia política. legal. Valeu. Muito bom. Obrigado, José, pelos comentários. É muito legal ver esses. Feliz de ver artigos que saem, propostas de estudos que saem do convencional, daquele arroz e feijão que a gente no Brasil tem bastante ainda.
de uma abordagem bastante racional, econômica. Então, quando vocês trazem essas reflexões, assim, eu fico muito feliz de ver pesquisadores trazendo, novos pesquisadores trazendo outras visões, assim. Então, isso é bem instigante. Dando continuidade aqui, agora vamos ao trabalho do José. Vou colocar aqui meus comentários. Pá, muito bem. José, eu gostei muito do seu trabalho. Eu tenho inicialmente estudado com alguns orientandos essa dimensão da criatividade, não na abordagem material que você trabalha aqui, mas buscando de alguma forma olhar para a criatividade, né? Exatamente de um olhar que não seja tão, como você coloca no artigo também, né? É um campo bastante interdisciplinar, que acaba muitas vezes trazendo vários aspectos, mas quando você coloca ali esse posicionamento para a virada sociomaterial, acho que faz muito sentido para exatamente não ficar nesse olhar apenas cognitivo, ou até mesmo, né, a criatividade como uma coisa mais funcional que vai propiciar a inovação. Então, é uma proposta muito legal, muito instigante nesse ponto, trazendo esse aspecto da virada da sociomaterial, você fundamenta muito bem ela, olhando para a criatividade como um processo que vai envolver outra forma de olhar para a agência também, né? Essa ideia de agência mais distribuída. Então, a proposta de pensar a criatividade como uma prática sociomaterial, envolvendo essa agência distribuída entre humanos e não humanos, no meu entendimento, é bastante coerente, né, para o debate contemporâneo, não só sobre sociomaterialidade, mas sobre, né, o aspecto das práticas também. Então, o artigo ele vai articular um processo criativo nessa relação imbricada, né? E aí, quando você vai pontuando, fala, nossa, faz muito sentido, né? Exatamente por esses aspectos mais que ele vai emergir da prática e não apenas da mente individual. Então, você coloca ali que esse fazer criativo hoje em dia, né, no aspecto mais concreto, está baseado em muitas vezes técnicas, artefatos, né, dentro do design thinking mesmo, que apoiam muito essa articulação entre artefato, tecnologia, atores humanos e não humanos, né? E integrar essas diferentes dimensões psicológicas, social e material dentro dessa abordagem é algo que muitas vezes os trabalhos não conseguem muito fazer ou acaba ficando a criatividade como elemento ali meio genérico, né? Então, em comentários gerais aqui dá para a gente pensar no teu artigo? A proposta é muito legal, é, mas eu acho que ainda dá para trazer mais exatamente sua contribuição no trabalho logo no início do trabalho, dar essa chamada do porquê que é importante olhar para a criatividade para além do aspecto apenas cognitivo. Eu partiria dessas críticas que já a literatura de sociomaterialidade traz, principalmente quando discute práticas e tudo mais, e trazer o teu ponto sobre a criatividade. Eu posicionaria isso ah, mais claro ali, exatamente para mostrar se isso é proposta de densidade analítica, tá? Mas aí, partindo lá para o final, né? No final, ali, o teu fechamento traz ideias muito legais, mas acaba deixando muitas pontas soltas, que falta um fechamento mais forte ali, que amarra, de fato, o que a gente consegue entender nessa mudança de compreensão da criatividade quando a gente olha sobre uma lente sociomaterial, né? Então, o artigo mostra que há uma virada sociomaterial, mas não faltou colocar mais ali, faltou não, tem espaço ainda para colocar, se tu coloca em alguns momentos, esse modo crítico que essa virada realmente transforma. Como é que ela tensiona esses modelos tradicionais de criatividade? Por exemplo, modelos cognitivos, ou modelos mais ah, de componentes ou processuais mais soft, né? Então, que implicações que isso traz para o campo de estudos organizacionais e para a prática gerencial, né? Então, este fechamento mais interpretativo ou até mesmo metateórico, ele ajudaria o artigo a sair do nível um pouquinho descritivo para ir mais para essa contribuição teórica. Novamente, os 3 artigos têm uma proposta de contribuição, que eu estou dizendo? É trazer mais à tona, de forma clara essa contribuição. Olha, meu artigo contribui nisso daqui, esse tema é relevante por quê? Colocar no texto de forma mais clara ali. Porque, pensando de forma mais pragmática, quando o artigo, né, futuramente vocês forem publicar o artigo, submeter o artigo de vocês, tem que vender bem o peixe de vocês, essas ideias exatamente inovadoras que vocês estão trazendo, logo no início do trabalho. Porque daí às vezes pego um revisor ali, um revisor não, um editor, pouco mais tradicional, que viu ali, esse artigo
não faz muito sentido, mas tentar vender melhor esse peixe, tá? Então, do ponto de vista metodológico, José, a estrutura do artigo tá, né, na revisão integrativa é adequada, né? Eu acredito que dá para trazer mais caldo, explorar mais, né? Uma análise mais sistemática e categorizada dos artigos. Então, por exemplo, a tabela 2 lista os 11 artigos, mas não traz uma síntese analítica, né? Quais temas emergiram, quais lacunas apareceram, como as abordagens elas convergem e divergem, porque é nisso que está o potencial, né? O ouro a ser lapidado ali do teu artigo, né? Na metodologia, eu pontuaria um pouco mais ali, de forma sucinta, os critérios de exclusão, análise interpretativa dos artigos que não estão detalhados. Dá a sensação que a revisão ela é ampla, mas faltou colocar como é que você ali excluiu. A não sei que tenha falhado na minha leitura ali, tá? Então, eu colocaria exatamente esse ponto, que quando a gente vê essas revisões temáticas, eu acho que tem espaço para uma certa metacategorização, para ajudar na reflexão e mostrar caminhos de pesquisa. É mais nesse sentido, tá? Para construir um mapa ali, um caminho para quem se interessar sobre essa abordagem, esse tema, de que ela consegue, quais os caminhos de leitura ou de análise que ela pode abraçar para ir, tá? Então, outro ponto importante, você colocou no artigo, gostei bastante, que é essa discussão que você fez das vertentes da sociomaterialidade. Essas né, relações entre agência, diferenças também, né, entre realismo agencial e realismo crítico, está bem explicada, mas eu acho que está tá muito expositiva. Talvez o texto ele descreve as diferenças, mas não analisa como é que essas distinções ali impactam a forma que a gente estuda a criatividade. Então, eu colocaria, de repente, esse ponto ali, né? Então, por exemplo, o que muda metodologicamente ou conceitualmente quando o pesquisador adota uma ou outra vertente? Que implicações que isso tem para entender o papel da materialidade na prática criativa? Então, talvez esse ponto ajuda você a explorar mais exatamente os pontos que você colocou ali. Mas é claro, artigo de evento, a gente não tem muito espaço, né, para aprofundar, mas novamente tem esse espaço para você desenvolver. Essa comparação, ela dá uma oportunidade muito legal de desenvolver uma discussão mais aprofundada e mostrar que domina o debate ainda mais criticamente ali. Então, acho que esse posicionamento ele ajuda bastante, tá? Outro aspecto ali, nesse mesmo raciocínio, é, é você colocar, se posicionar mais no texto ali. De que sentido? Você se posicionar em termos mais flexíveis sobre essa implicação epistemológica da virada sociomaterial. Você pontua ali, mas é posicionar. O que isso quer dizer, né? Para você adotar esse olhar, né? O que significa para ti esse olhar? Como isso muda a forma de fazer pesquisa sobre criatividade? Novamente, está no teu texto implícito, mas trazer isso mais claro ali. Trazer de fato a contribuição que está ali, mas trazer mais em evidência. Porque o artigo fala muito sobre os objetos de estudo, mas pouco sobre esse lugar do pesquisador nessa virada. Convergindo também com o comentário que eu fiz no trabalho da Laira, né? Então, esse é o ponto-chave da sociomaterialidade. Não só esse olhar sobre a realidade, como comentei anteriormente, mas reconhecer o papel do pesquisador nesse processo também. Ele é parte da rede que faz existir esse olhar sobre a sociomaterialidade, sobre o próprio local de pesquisa. Então, não é apenas falar, né, da voz à materialidade, mas é colocar de fato ali, reforçar esse ponto que vai trazer cada vez mais essa originalidade, essa maturidade do artigo, tá? Pontos finais aqui pormenores, mas que eu vi que tem um espaço e que impacta na coesão geral. Lá pro final você vai apresentando a discussão sobre inteligência artificial, criatividade, chama até de criatividade artificial. Ela é instigante, mas entra num tópico muito periférico. Eu fiquei pensando, pô, será que tem espaço, de repente, para um artigo mais completo trazer essa discussão junto, trazer como um aspecto mais propositivo de pesquisa, né? Ou ela melhor integrada com o argumento principal, talvez valha a pena deixar ela para outro texto, ou explorar. Então, mais uma sugestão de ver. Eu falei, nossa, que interessante, faz sentido, mas aí, como tem pouco espaço, não teve muito caldo ali, né? Nossa, essa discussão que o José trouxe faz sentido. Será que ele conseguiria desenvolver mais, ou talvez em outro artigo, ou aqui mesmo, olhando com uma área mais propositiva, né? E aí, lá no final, para fechar, trazer uma conclusão mais assertiva, José. Novamente, tem um ouro nas mãos ali, mas trazer essa lapidada e vender teu peixe, sabe? Então, sintetizando os principais avanços, colocando os aspectos que você foi aglutinando dos artigos que você encontrou,
indicando caminhos de pesquisas mais concretos, por exemplo, estudar empiricamente a criatividade sociomaterial, quais métodos são adequados, quais as lacunas ainda existem, perguntas de pesquisa que os estudos têm se debruçado sobre isso, né? Então, o artigo é muito promissor, é um tema muito legal, assim, eu gostei bastante, né, desse domínio. Ah, mas é transformar esse artigo numa revisão que, de fato, traga uma proposta, explorar mais da crítica que tu pontua e trazer um aspecto mais propositivo, sabe? Eu tenho visto alguns artigos desses que fazem. Eu confesso particularmente, não é o teu caso aqui, mas quando eu vejo aqueles artigos mais de bibliométricos, muitas vezes eles parecem que para mim não chega a lugar nenhum, assim, né? Eles trazem só aquelas partes mais quantitativas, da evolução da citação, mas aí quando eu vejo um artigo como esse, que debruça numa revisão sistemática e está fazendo articulações, eu acho que a riqueza está muito mais nisso do que apenas nos aspectos numéricos, né? Então, o teu artigo tem espaço, como tenho visto alguns artigos de revisão sistemática, para essas meta-teorizações, trazendo articulações ou aglutinando autores, perspectivas e mostrando esse caminho de pesquisa, sabe? Então, eu gostaria muito de ver esse artigo indo para frente, sabe? Eu acho que foi uma escolha muito legal de escrita, provocativa, um outro olhar sobre a criatividade e acho que tem muito espaço ainda para evoluir nesse artigo, tá? Não sei se alguém tem um comentário, José mesmo queira colocar. É, obrigado aqui, Marcos, pelas considerações. Esse trabalho, essa relação de... Acho que a gente muitas vezes acaba sendo ingênuo, né? Ou nessa relação do pesquisador, né? Quando a gente vai publicar, a gente acaba não sendo mais tímido, né? Na ideia de querer, de fato, vender a ideia, né? O artigo nesse sentido. Mas o trabalho, assim, ele tem essas... Eu estava passando com meu supervisor que é mais um Frankenstein, porque tem a relação do ensaio teórico, né? Uhum, Aí tem agora a pesquisa de campo e eu fiz essa revisão, uhum. né? Aí eu disse, não, vou aproveitar o congresso para fazer provocar, né, um pouco de discussão, mas eu particularmente eu gosto mais, eu até eu faço uso, né, das revisões, mas eu gosto desse ponto assim mais do ensaio que é mais provocativo, né? Porque de fato as leituras elas vão fazendo isso, mas eu fiz aqui as anotações, né, dessas do que pode, né, ser melhorado, ajustado aqui no que você comentou, né, na ideia das justificativas, né, e dos porquês, né, também de seguir A ou seguir B ou não seguir, né? Foi bem proveitoso aqui seus comentários. Se alguém quer mais fazer algum adendo aqui, algum comentário. Professora, eu gostaria de fazer um comentário. Uhum, por favor. Quero agradecer por poder participar do SEMEAD, é a primeira vez que eu participo. Quando eu me inscrevi como voluntária, eu entrei em contato com a Airosa, Eduardo Airosa, que ele foi meu professor lá na Unigran Rio, que eu faço doutorado lá, e ele falou que o SEMEAD é um congresso onde eu iria aprender muito, que as discussões são riquíssimas. Então, assim, quero agradecer todos os seus comentários, a sua disponibilidade em pontuar rigorosamente os trabalhos que estão nessa sessão, mesmo que não sejam meus temas de pesquisa, as considerações que o professor fez, os trabalhos que vocês desenvolveram, eles têm potencial, eu li os trabalhos, é uma questão que eu tenho também, que os meus trabalhos, eles são descritivos, mas o que vai fazer o nosso trabalho brilhar é realmente o que o professor falou, é a hora que a gente faz a exploração da crítica e a nossa articulação. Isso eu estou aprendendo tem uma disciplina de estudos organizacionais que a gente faz, então a gente vai sempre no autor seminal e faz essa articulação, por exemplo, com alguns temas. Se for diversidade, então como que eu posso contribuir? Que é a beleza do trabalho do pesquisador. Então, na sessão que eu apresentei um trabalho ontem, que foi a respeito da precarização do trabalho, o professor Geraldo pontuou que os nossos trabalhos estão descritivos, mas que falta crítica.
E como no meu caso era um trabalho de disciplina, todas as críticas que eu fazia, o professor falava assim, isso aqui está crítico demais, não pode adentrar tanto assim. É no Uhum, estilo do trabalho, porque ele estava uhum, voltado para a mudança do qualis, como que as pessoas publicam no exterior. uhum, E aí ficou a desejar o que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil, que é se posicionar, que é a nossa crítica. Então, o que o professor falou, a dedicação que ele teve em abordar todos os trabalhos, eu fiquei muito feliz. Aprendi muito aqui com vocês, espero que esses trabalhos sigam, tá? Obrigada mesmo. Amei participar do SEMEAD, é a primeira vez que eu participo. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigada, imagina. colegas. Muito bom, gente. Obrigado pelas palavras, Sabrina. Também é a minha primeira vez participando do SEMEAD, né, como moderador. Tive trabalhos no SEMEAD, mas colegas que apresentaram. Mas concluir um ponto que você colocou, é bem importante, né? Muito tem se falado hoje sobre esse aspecto crítico, sobre as teorizações que a gente faz no contexto brasileiro, latino-americano. E quando eu ouço falar sobre aspectos, por exemplo, tema muito em voga, né, decolonial, né, eu fico pensando depois contato com professores de fora, né, eu fico pensando assim, falei, poxa, o que que falta para a gente para ter essas publicações de impacto? Será que a gente tá muito diferente entre eles? Claro que eu acho, modéstia à parte, eu acho que não. Claro que eles têm muito mais acesso a redes de editores, muito mais facilidade do que a gente, né? O percurso nosso é o dobro, né? Mas eu vejo que em qualidade de pesquisa a gente não falta nada. O ponto principal é que eu vejo que a nossa emancipação e contribuição, ela vem exatamente desse olhar sobre a teorização. Porque às vezes nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, às vezes a gente acaba tendo uma olhar muito assim, quem sou eu para dizer isso? Não, o autor fulano falou, quem sou eu? E a gente acaba ficando muito tímido na descrição. E nisso a gente perde a nossa própria voz na construção do texto. Isso perde identidade, consequentemente perde contribuição. Claro que a gente não pode fazer a crítica pela crítica, né? Sustentar a crítica de forma analítica, posicionar, mas o ponto principal, né, se fosse para trazer um fechamento, é também colocar a nossa voz no texto, não ter medo de posicionar, trazer fundamento, fundamentar bem, argumentar bem e se posicionar no texto, não ter vergonha de vender o peixe nosso, colocar por que esse artigo é interessante, por que que não é? E a gente sai um pouco dessa timidez de colocar a nossa voz no texto. A gente joga os autores para frente e a gente fica para trás no texto, né? Então é importante olhar isso, assim, nesse processo formativo, e isso só vem com o fazer mesmo, né? Com a gente testando, colocando, aprimorando. Então é um processo bem de construção natural do pesquisador também. Esse olhar que se a gente quer de fato um estudo de impacto, de fato a gente pensar sobre a nossa voz, que crítica a gente quer colocar, porque senão a gente acaba só reproduzindo o que a literatura já diz, outras realidades organizacionais, europeias, né, e acaba a gente não olhando para a nossa própria realidade, nosso fazer do que gestão de pesquisa tem as suas particularidades, né? Então, agradeço, né, estar aqui com vocês, eu gosto de fazer esse processo de contribuição, eu aprendo bastante também, cada um dos trabalhos, vi insights bem interessantes, assim, e espero ver o trabalho de vocês para frente, não tenho vergonha de colocar para jogo, aprimorar, às vezes o trabalho vai criar outra cara depois, mas e saibam também quando forem colocar para jogo o trabalho de vocês, seja numa banca ou em revistas acadêmicas, sustentar o ponto de vocês também é importante. Argumentar para que vocês consigam, se de fato você está vendo contribuição naquilo, você tem domínio naquele tema, defender o teu ponto de vista, porque nem sempre o revisor tem razão. Às vezes sim, às vezes não, ou nem todos os tópicos você precisa concordar. E para isso, para manter a tua autoridade e a tua voz no texto, esse posicionamento é muito importante. É ele que faz o caminhar da tua pesquisa, assim, sabe? Então é isso, gente. Obrigado novamente, tá? Foi um prazer estar com vocês. Um prazer ouvir sotaques diferentes também. Adoro. Ah, obrigada, professor. Eu ia sugerir que a gente tirasse um print, minha gente, com todo mundo, se vocês topassem. Claro.
Perfeito. O áudio está desligado, Jamile. Pronto, eu tirei aqui. Deixa Pronto. eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Mandei. Pronto. Beleza. Também tirei aqui que eu vou colocar lá no nosso grupo de estudos organizacionais do evento, Ah, tá, gente? legal. Maravilha. Muito bom. Obrigado, gente. Depois eu mando para Gente, você, eu José, me os comentários aqui, depois eu agradeço. te mando, Muito tá? obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Sabina, também Tchau, pela gente. moderação. Obrigada, Obrigado. obrigada. Eu que Prazer, tchau. Ótimo dia para agradeço. vocês. Tchau, Prazer. tchau. Tchau, bom dia. Bom Tchau. dia. Tchau.